Namo Sangaya. Namo Gurube. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sangaya. Namo Triranaya. Bom dia. Bom dia! Hoje eu falei mais baixo, eu tenho que falar mais alto. Eu acho bom a gente colocar assim. Bueno, Não. muy bien. Ai. Bom dia. Bom dia, galera. Buenas tardes. Espero que todos estejam bem. Hum, A gente teve um probleminha técnico aí. Sí. A gente trocou de aparelhos Y no e não funcionaron. funcionaram muito bem. Bom, Pero probamos todas las posibilidades posibles. é. Eso está bien. Mas maravilhoso, vamos lá então. Hoje a nossa prática ela contempla o segundo mantra que compõe as preces preliminares, né? Então eu falei um pouquinho, mas aconteceu que a gente teve vários problemas técnicos ultimamente e a gente gravou uma mesma aula umas 5 vezes assim. Sí. E eu não sei em qual delas eu falei tudo que eu tinha que falar, em qual delas eu não falei tudo que eu tinha Tenemos que que falar. estudiar ainda, então. Temos que Tengo que voltar estudiar. e assistir as Sim. aulas para saber. Mas, em uma dessas gravações, que eu não sei se tá aqui ou não, eu tinha falado um pouquinho sobre as preces preliminares, que são preces que a gente realiza antes de começar a prática, né? Então, no sistema mais tradicional, assim, né, dentro da linhagem Gelupa, do budismo tibetano, né, a gente vai abordando dessa maneira, lembrando, a gente aborda budismo porque é a bula que o Ata conhece, que o Ata estudou a vida inteira e é a bula que ele tem para oferecer. Mas a gente aborda isso de maneira não religiosa, a gente está desvinculado de qualquer sistematização assim do que a gente chama de budismo, né? A gente está falando da vida cotidiana, comum, humana, né? E como viver de uma maneira mais harmônica, mais lúcida e que a gente possa ter compaixão para viver em harmonia todos também. E aí a linguagem que a gente usa é essa linguagem mais budista. Então, voltando, a gente aborda essa temática, né, que é a temática das preces preliminares, onde a gente executa uma série de mantras prévios ao início da nossa prática, para que quando a gente comece a prática, a nossa mente esteja no estado de plena harmonia, de plena auspiciosidade, né? Para que a prática tenha uma direção correta, para a gente ter uma direção harmônica. Senão pode ser que no meio da prática nossa mente se perturbe e a gente comece a pensar qualquer coisa no meio da prática e aí a prática deixou de ter seu propósito cumprido. Então a gente executa sempre, executa sempre essas preces preliminares. Sempre eu quero dizer, sempre dentro do sistema tradicional, que é o que a gente está abordando aqui no MMM agora, né? Vocês dificilmente vão me ver começar as práticas com qualquer coisa, porque comercialmente a gente entende que isso não vende muito, assim, né? Então a maior parte da galera não quer ter que fazer práticas preliminares para daí fazer a prática, para daí chegar no mantra, né? Para daí cantar o mantra. Es todo un camino. É tudo um caminho. Então, hoje a gente chega na segunda dessa etapa preliminar, onde a gente vai sempre praticar o mantra em conexão com uma visualização, no nosso caso, em conexão com uma respiração também, né? E com uma série de significados muito auspiciosos. Vou tomar um mate, peraí. Muy bien.
Vou fazer o barulhinho. Bem, então, essa prece que a gente cantou agora no início, a gente vai utilizar sempre para abrir, porque é a prece inicial, né, dos mantras preliminares que abrem todas as práticas mais tradicionais. Agora, essa segunda, ela vem como um fator de intensificação, né? Então, a gente torna a prática mais intensa através desse mantra, né? O mantra, ele, nesse caso, é uma saudação direta a um professor chamado Manjushri. E Manjushri foi um dos professores que teve o contato mais próximo com o Buda histórico, assim. Não o que teve o contato mais próximo, mas um dos que teve o contato mais próximo. Foi um professor que existiu diretamente, simultaneamente, junto com Buda Shakyamuni, fazia parte da Sangha, do conjunto de praticantes que praticavam junto com o Buda histórico. E Manjushri, ele ficou conhecido pela Sangha e posteriormente pelo mundo inteiro, né? Mas em especial na Índia nesse momento, Nepal e essas regiões por ali, né? Por ter uma qualidade especial, assim. Manjushri era muito bom em muitas coisas, mas ele tinha uma característica extremamente importante, que é o que o nome dele simboliza, o que o nome dele leva adiante, que era a capacidade de desfazer a confusão com poucas palavras e diretamente ao ponto. Então, enquanto a gente busca muitas vezes articular muito a linguagem para se chegar a uma determinada conclusão, ou, por exemplo, vamos pegar aqui numa sessão de psicoterapia, a gente está... Parece. A gente está ouvindo a pessoa, né? Então o psicólogo está ouvindo a pessoa. E aí a pessoa fala. E às vezes o psicólogo pode simplesmente falar uma frase e colocar a pessoa para refletir profundamente, assim, tuf, e a pessoa fica lá. Né? E aquela confusão que ela tava, aquele processo desarmônico na mente, cessa imediatamente. Essa era a qualidade de Manjushri primordialmente. Só que num passo muito mais profundo do que o que a gente faria numa sessão comum de psicologia. Porque ele não está resolvendo um problema pessoal, mas um problema existencial. Então o Manjushri tinha a capacidade de resolver as questões existenciais dos seres com uma facada só, uma espadada só, né? Então é assim, vinha aquele monte de confusão e ele cortava essa confusão e o outro, pum, despertava-se, tinha uma lucidez imediatamente. Instantânea. Né? E isso se dava porque ele era realizado em perfeição da sabedoria, né? E aí é o tema mais cabeçudo que a gente aborda sempre, e acho que aqui no MMM é o que a gente mais aborda, é Prajna Paramita, damos graças. Damos graças. Que é o fato de os fenômenos e aparências e objetos e seres não possuírem natureza inerente. Então eu vou explicar já. Então, Manjushri, ele tinha realização clara, ele tinha compreensão nítida de que as coisas não têm existência por elas mesmas, né? Então a gente dá bastante exemplo, em todas as aulas passadas a gente aborda bastante. Por exemplo, eu chamo isso aqui de mouse. Começa, que mouse é rato, né? E aí, isso aqui é um rato?
É um rato? É um rato? Então, a gente chama isso aqui de rato. Por quê? Ah, porque parece um rato. Tá bem. O significado que a gente aplica a esse objeto, ele vem de um lugar. E esse lugar é a nossa própria mente. Ou seja, a nossa mente que tem a aparência de um rato, que também é uma construção da mente, né? Mira para isso e vê nessa aparência a característica de alguma maneira de um rato. E aí a gente aplica esse nome a essa aparência, rato. Nesse caso eu vou voltar para mouse, porque senão fica difícil. Está mais repetido como mouse. É. Então, o nome é mouse. Então, o mouse para nós é uma coisa que a gente utiliza para... Se eu fizer, eu não vou fazer cagada. Não, É para mexer no computador, fazer coisinhas ali. Tem um botão direito, um botão esquerdo, tá. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira. Se eu pegar isso aqui e botar na frente de um rato animal, o que o rato vê aqui? na montanhita. Ele não vê rato, ele não vê mouse, ele não vê botão direito e botão esquerdo, não vê botão de rolamento, não faz a menor ideia para que serve. Beleza, eu pego isso aqui e dou para uma criança. Nem precisa ser para uma criança, eu acho que se a gente der isso aqui para uma criança de 10 anos assim, ela já não sabe o que é. Isso aqui é uma coisa da nossa era. Assim. Por la familia. Sí. Ay, es que vi a mi papá trabajando con eso. Então, a criança pega isso aqui, ela fala, é um brinquedinho, um carrinho, ela pode até falar, é um ratinho, que ela já deve ter visto um rato, ou já deve ter assistido um desenho de rato. E aí ela vai brincar com isso. Então, a criança pega isso e brinca, brinquedo. O rato pega isso e se assusta. Rato estranho, rato como é que fala? Cyberpunk, não é cyberpunk, é ultra tecnológico, alguma coisa assim. Então cada um que olha para isso aqui vê uma coisa diferente, vê um significado diferente. Ou seja, os significados que são aplicados às aparências, eles vêm da nossa própria mente. Né? Então a gente, a partir do que a gente conhece e do que a gente sabe, porque a gente estudou, porque a gente experimentou, a gente define a realidade. Ou seja, isso aqui não tem natureza por ele mesmo. Isso aqui não é um mouse por ele mesmo. Ele só é um mouse porque a mente humana olha para essa aparência e imputa o significado. O mesmo acontece com, por exemplo, o celular. Se eu pego o celular e eu desmonto ele, arranco a tela, arranco isso, arranco aquilo outro, desmonto assim. Aquilo que eu chamava de celular já não chama mais celular. Aquilo vai ser chamado de peças, vai ser chamado de sucata, vai ser chamado de outra coisa. Por quê? Porque a mente já não consegue mais ver o mesmo significado. E se isso aqui fosse um celular por ele mesmo, não importa o quanto eu desmontasse, ele continuaria sendo um celular. Faz sentido? Aí não entendi. Por exemplo... Se en apariencia continúa siendo igual el celular, solo aunque no tenga las piezas por dentro. Se isso aqui fosse um celular por ele mesmo, mesmo que eu desmontasse, eu olharia e falaria, tá, isso é um celular. Mas o celular depende da mente e da funcionalidade. Então, de acordo com a funcionalidade das aparências, a gente vai utilizar elas de uma maneira ou de outra. Isso tudo se dá por conta da nossa capacidade de criar significado e utilidade para as coisas. Então, por exemplo, eu vou experimentar a conversa num sentido um pouco menos absoluto, assim, eu vou trazer para um sentido mais relativo, que é, por exemplo, a gente chama isso aqui de mesa, mas se eu tiro os pés, já não é mais mesa, aí é tábua. Aí, se eu venho e desenho um Buda aqui, aí já não é mais tábua, é quadro. E aí, se eu pego e corto em 4 partes
e faço, sei lá o que eu faço, já não Vira um sei prato. mais. Vira um prato. Foi o que eu pensei. Aí depois eu falei, prato? ¿Querían comer o no? Será que é prato? Entonces en seis melhor, no cuatro. Un plato grande. É prato. Tienen fome bárbara. E aí, então, o tempo todo isso aqui está mudando de acordo com a utilidade, a coisa ganha um novo significado. Mas em nenhum momento a gente falou que isso aqui é madeira, né? É madeira. E aí se você vê, tipo assim, eu arranco o pé, continua sendo madeira? Sí. Continua sendo madeira. Aí eu vou e corto, desenho Buda, continua sendo madeira? Continua. Faço o prato, continua sendo madeira? Continua sendo madeira. Entendi. Aí, então eu posso dizer, madeira tem existência inerente, porque essas outras aparências eu estou construindo pela mente. A minha mente está dando significado de acordo Sim, com a forma utilidades como eu diferentes. utilizo. Sim. Mas a madeira não deixa de ser madeira. Ah, não? Antes de ser madeira, o que que era? Era árvore. Aí antes de ser árvore, o que que era? Era semente. E antes de ser semente... Então, a gente vai fazendo isso com tudo e a gente vai chegar na conclusão de que a natureza original de todas as coisas é vazia. Ela é interdependente, vazia e interdependente. Então é assim, o celular, para ser celular, ele depende de vários fatores. E se eu chegar lá no início dele, eu vou ver que ele era, por exemplo, uma simples ideia. Uma ideia que surgiu de onde? Da mente. Então, o celular começou a existir a partir da mente. O celular é fácil de fazer isso. Então, para criar o celular, alguém teve que mentalizar, imaginar, teve que viajar, né? Falar, vou criar um celular. E aí a pessoa foi lá e desenvolveu isso a partir da mente. E mesmo dentro da mente, ela depende de vários fatores que se interligam até que ela possa chegar nessa conclusão. Muito provavelmente quem criou o celular, nem sei quem é que criou o celular. Quem criou o celular, muito provavelmente não criou do nada. Tipo assim, tava lá meditando e de repente, paf, celular. Não, provavelmente a pessoa já conhecia uma série de componentes eletrônicos e ela falou, se eu juntar isso com isso, juntar isso com isso, juntar isso com isso, talvez eu consiga criar um telefone celular. Sí. Ou Y seja, por la utilidad también, que es la comunicación. ou seja, na verdade já existiu o telefone. Então a partir do telefone é que a pessoa criou. Então o que eu percebo que existe uma origem interdependente. Existe uma série de fatores interligados, um dependendo do outro, numa corrente sem fim na construção de todas as coisas. E se eu for profundamente na raiz da origem interdependente, o início, eu vou encontrar a mente. As coisas elas não surgem por si mesmas. Mesmo uma árvore que surge por si mesma na terra, ela depende de uma série de originações. Sim. E a árvore que a gente chama de árvore com a nossa mente humana, ela não se chama de árvore. E os outros animais também não chamam de árvore. Então, o que eu vejo e chamo de árvore é porque eu tenho uma série de conceitos mentais interdependentes que eu aplico sobre a forma árvore. Es como el filme del origen, que se llama El origen, ¿no? Exato. Ahí con una cuestión emocional, de un vínculo, por ejemplo, con su pai. Pero también había una creación, y bueno, no lembro bien, pero fueron hasta el origen, metiéndose como en todos sus sueños, las capas, hasta llegar a uno pequeño, donde ahí había algo, y que también ese algo era colocado. Sí, No sí, era real también, exato, no. exato. Y también podría haber sido otra cosa, que era el molinillo del viento, ¿no? É exatamente isso. Muy genial esa película. Qué buen filme, tío. Nossa, esse vale a pena assistir. Y es muitas eso vezes. también, es la creación de conceptos, de utilidades, y en los vínculos acontece muchísimo. Eso sí lo hablamos en el aula anterior. Sí. De cómo también interponemos esas creaciones, utilizaciones y demás palabras que interfieren en los vínculos todo el tiempo. Então, isso tudo é a forma como a gente pode estudar Manjushri em sua essência. Porque sem entender isso, a gente não tem como entender quem é Manjushri.
Porque Manjushri basicamente tem essa capacidade de explicar isso que às vezes a gente se embola e não consegue achar palavra e fica difícil de explicar. Manjushri fazia com muita facilidade, como se ele estivesse cortando uma fruta com a espada, assim. Né? Então, por que tem essa ideia do corte? Né? Então, lembrando Manjushri, esse professor que a gente vai aprender um dos mantras, né, de saudação a ele fazia isso. Né? Ele vem e corta a nossa confusão e a nossa dificuldade de ver as coisas com clareza. Então, tudo isso que a gente está utilizando é conceito para tentar apontar para a liberdade diante dos conceitos. Então, o Manjushri tinha a capacidade de fazer com que as pessoas entrassem num aspecto meditativo profundo com muita facilidade, explicando diretamente a perfeição da sabedoria, que seria, então, um reconhecimento dessa ausência de existência inerente nas aparências. Então, esse é o corte, quando eu compreendo que o celular existe na minha mente, o mouse existe na minha mente, o mate existe na minha mente. Tudo isso tem uma série de significados mentais aplicados sobre isso para que a minha realidade ela seja sustentada. Então, a nossa realidade, ela, embora exista a nível de aparência, a nossa realidade na questão subjetiva de significados, ela é uma realidade mental. Eu estou utilizando a mente para interpretar tudo. Então, tudo que eu vejo é a minha própria mente. Mas, livre dos conceitos, se eu tirar os nomes que eu aplico sobre as coisas, no silêncio, o que eu vejo? E aí eu percebo que, livre dos conceitos e livre dos significados, eu vejo vazio, eu vejo liberdade, eu vejo abertura. Meditação silenciosa. Se eu não tentar definir o que é isso não é nada. Y él lo que cortaba era el concepto, digamos, el Sí. significado, Sim. no la existencia. Diretamente ao remover o significado, se removeu a existência. Por quê? A gente depende dos conceitos e dos significados para falar que uma coisa existe. Então, por exemplo, se eu como eu falei, se eu pegar isso aqui e desmontar e deixar aberto, como não tem a utilidade, não tem o significado, você deixa ele neutro. E aí como é que eu vou falar que o mouse existe? Eu falo, não existe, ele está desmontado, então ele não existe. Então, basicamente, ele desmontava as coisas. É isso, eu queria perguntar. Ele desmontava a realidade. Então, ao desmontar a realidade, as pessoas entravam em estado meditativo, porque elas ficam... É um pouco espantoso, tu fica em espanto. E esse é o próprio ambiente onde a gente reconhece uma realidade que é a base de tudo. Então, qual é a base de toda a existência? Qual é a base da originação interdependente? A base sobre qual todas as coisas começam a surgir? É a mente. E qual é a natureza da mente? Silêncio. Não é o silêncio auditivo, o silêncio do ouvido, mas o silêncio da ausência de construções mentais. Se a mente não está construindo, ela está no seu estado inicial. Beleza. Mas a espada de Manjushri, ela tem uma outra qualidade. Porque ela tem fogo. Esse fogo representa assim, o fogo da sabedoria. Mas ao mesmo tempo ele tem a característica que é a espada é luminosa. Ela é luminosa. Eu estou falando isso porque na imagem de Manjushri, ele usa uma espada, assim, ele está segurando uma espada e um livro. Na verdade, acho que é assim, né? E de frente, se eu veo, seria assim. Assim, né? Então, Foto, sim. até na prática de yoga, acho que é a última que a gente fez, eu comecei assim, fazendo uma postura aqui, né? Do corte, assim, pá.
E, enfim, essa espada que Manjushri carrega, ela corta a ignorância, ou seja, ela corta a realidade, ela te leva a ver a ausência de significados das coisas, mas ela é luminosa, ela tem uma característica luminosa, ela é acesa. Ou seja, quando a gente chega nessa conclusão, há uma tendência de a gente desistir da vida, assim. Há uma coisa um pouco niilista, que é você fala assim, o quê? Nada tem significado? Nada tem significado? Se eu olhar para tudo, é tudo construção mental. E se a gente analisar isso com profundidade e afinco, a gente vai encontrar que não tem. Não. E aí o que pode acontecer? Crise existencial profunda e não vontade de viver. Perde a motivação. Se nada existe, eu não preciso fazer mais nada, não tem porque eu trabalhar, não tem porque eu fazer mais nada. E pronto. Só que isso seria, o Lama ele fala que isso seria a compreensão mal-humorada da realidade. Que é, nada existe, não quero nada, não vou fazer mais nada e tudo bem. E me desapareço. E aí ele fala, mas a gente opta pela forma bem-humorada de ver a realidade. E a forma bem-humorada, ela é luminosa. Então ela não é um vazio escuro, e escuro no sentido daquele vácuo quando a gente pensa num buraco negro assim, onde não tem nada. É um vazio cheio de hologramas, cheio de coisas virtuais. É um vazio como uma tela de computador, assim. É só uma telinha ali, mas tem um universo inteiro lá dentro. E a mente também é assim. A mente parece que vem desse cérebro, desse corpo, e que é uma coisa material ali, só que dentro disso é um universo completo. E esse universo, dá pra gente falar que ele não existe se a gente está vendo? Então, a minha vida, eu olho pra minha vida e a minha vida tem significados vários. Eu vejo o mundo inteiro. E eu vou falar, não, nada disso existe. Eu enlouqueci. Eu estou falando que é a perfeição da sabedoria, mas se eu afirmar isso, eu enlouqueci. Por quê? Eu não tenho como negar que as coisas, que eu estou vendo as coisas, que as coisas estão todas disponíveis. A gente não tem como negar a nossa existência relativa. Sim. Agora a galera pirou o cabeção. Esse ato enlouqueceu, ele não sabe mais o que ele está falando. Tá entendendo? Calma, gente. Por quê? Essa característica luminosa é o reconhecimento de que a gente cria, a gente dá significado. Isso não é um problema. E aí é que o jogo começa a ficar interessante. Porque tá tudo bem, eu posso chamar isso aqui de celular, eu posso chamar isso aqui de mouse, eu posso chamar isso aqui de mate. Inclusive, deixa eu tomar um pouquinho. Sí, es la, me sale decir la palabra importancia, pero por ejemplo, antes, cuando estaba el señor Antonio limpiando con ese barulito, y uno, por ejemplo, está meditando con ese barulito tan grande, que no es un barulito, es un barulón, y parece que se inserta en la cabeza Um soprador de de ar. folias. É. Pero se pueden rastrear, por ejemplo, acá no, que es un gran limpiador de la mente, para mí, por ejemplo. Bueno, más eso, uno puede estar meditando o grabando, como en nuestro caso también, y ahí, si uno le da esa atención primero al barullo, se me vino ese ejemplo por lo del silencio, ¿no? Que uno puede sentir igual el silencio, más allá de que eso puede ser más fácil, eso hablamos una vez, hay que tener todas unas condiciones maravillosas de meditación, todo, inciensos. Sí, perfecto, claro, para ir a meditar, maravilloso. Más, si esas condiciones no están, uno igualmente sí puede meditar, por ejemplo. Sim, exatamente. Entonces, y hasta eso también como hablamos, como de la satisfacción de poder lograr, hasta uno lo puede sentir de esa forma, que sería, o te va a la depresión total y tristeza y decir, no consigo meditar así. Y peor, porque ahí uno comienza a darle más significados todavía. Como, bueno, ya al Antonio la responsabilidad de que es él el que no te está dejando meditar, la casa, los vecinos, la vida, del trabajo, todo, como pa.
culpabilidad de todos los contextos externos, por ejemplo, y en verdad nada para la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí uno puede estar en el silencio, como en ese lugar que te conté que yo que vivía, por ejemplo, que era un hostel que tenía tanta música y en mi forma de olear y mi experiencia, una música que no gosto mucho. Más sí, yo decía, bueno, sí, puedes meditar. Y ahí iba, tin, 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 y sí, intentar lograr sentir ese silencio, que en verdad es un silencio interno y que sí lo podemos construir también, porque Sí. ahí no tenía ni ainda no tengo las herramientas para las visualizaciones y todo, pero pudiendo eso, completar esa tela también, como se falou, de otros ingredientes, por ejemplo, aí uno vai por esse caminho também. Sim, você me falando isso me lembrou uma vez do Lama, que ele estava dando uma palestra e eu acho que estava no. Eu acho que não era no Bacupari, ele devia estar em algum SEB urbano, assim, o Lama Padmasambhava. Né? E aí ele estava falando assim, era um retiro, né? E a gente estava fazendo online também, mas era um retiro acontecendo, a gente estava acompanhando. E lá no SEB de Garça. E aí de repente começou a passar um negócio de caminhão, assim, como se fosse um comboio, assim, vários caminhões. Sim. E aí, imagine, a gente tava de microfone e tal, e acho que, há supostamente. 6 anos atrás, eu acho que nem os microfones nem eram tão bons assim. Eu lembro de ver ele usando até microfone de celular mesmo, assim, para fazer as gravações. Enfim, começou. Aí o caminhão buzinava. Como na linha quando iba de E aí quando não dava pra ouvir assim, ele silenciava um pouco, sorria, tomava um mate, né? E aí daqui a pouco, Fernando Passelli falou assim, vocês estão entendendo, né, os ensinamentos? Aí a galera, sim, né, ele. Então vocês se lembrem, quando vocês forem contar minhas histórias, vocês falem, quando o Lama Santen falava, apareciam sons celestiais de búzios que sonavam e tocavam ao longo do céu. E aí começou a falar, tipo, poeticamente, assim, né? Dando uma qualidade pro barulho do caminhão, Sim. que é a qualidade expressa nas escrituras, assim, né? Que falava que quando o Buda falava, um monte de coisa acontecia, assim. Total. E aí a gente olha e fala, pô, eu podia olhar e ficar bravo e falar, nossa, que bando de caminhão. Não, se suspende. Suspende o encontro. Tipo, cancela a Sim. live, cancela, vamos parar com isso. Sim. E podia dar qualquer coisa na cabeça do homem, e o homem falou assim, são celestiais. Imagina só, tu tá ouvindo buzina de caminhão passando na rua, tu fala, isso pode ser um som celestial. Como é que pode ser? Pode ser se a sua mente conseguir enxergar isso. E como é que faz a mente enxergar naquilo que parece algo ruim, algo positivo? A gente cria um ambiente mental auspicioso. A gente cria uma mente que tem a capacidade de enxergar algo que é positivo, mesmo que esteja acontecendo algo que aparentemente aos olhos comuns da humanidade não seja tão interessante assim. Bem, dito isso, a gente entende e reconhece o que é a luminosidade da mente. A luminosidade da mente é a capacidade criativa da mente de produzir significados para as aparências. Uma forma muito simples ainda da gente reconhecer isso, eu vou só fazer uma pergunta. Temos tempo? Estou falando muitíssimo. Bem, então, uma forma muito interessante da gente reconhecer isso é, por exemplo, assistindo uma peça de teatro ou assistindo a um filme. Tu tá ali, aí tu tá assistindo um filme, aí daqui a pouco acontece uma coisa triste, você chora. Aí daqui a pouco acontece uma coisa assustadora, você se assusta. Aí vai acontecendo coisas no filme e tu vai vivendo aquilo. No teatro é mais interessante ainda, porque nem é uma tela, é um lugar físico. Você sabe que todas as pessoas que são ali são atores, atrizes. Você sabe que tudo aquilo é construído e criado.
e tu vai lá e experimenta um monte de sensações e vê aquilo como se aquilo fosse totalmente real. Por quê? Porque a mente tem uma capacidade criativa de produzir significados. Então, o ator vai e se comporta de uma determinada maneira e a tua mente interpreta aquilo de uma forma. E aí você pode perceber que se pegar duas pessoas que têm posicionamentos mentais totalmente diferentes e apresentar uma mesma série para elas, umas vão assistir de uma maneira e outras de outra. Porque a mente cria significados a partir de seus próprios Con la condicionamentos. música misma acontece ni siquiera con imágenes, solo con música, Só com som. solo con son. É. Va para diferentes caminos también. É. Ay, qué música triste. Ay, qué música alegre. É, Ay, É qué verdade. música de suspenso. é verdade, é verdade. Sí, Então, só com a música, só com o som, a gente pode chegar a diferentes conclusões, a diferentes interpretações. Então, isso acontece por conta dessa facilidade que a gente tem de imputar os significados. Tu quer vir aqui? Quer vir aqui? Passa aqui, passa aqui. Vou deixar um barato aí. no pasa nada. Aí, então, aí apareceu de novo, né? A gente teve uma aula lá no comecinho, acho que É foi verdade. a primeira, a segunda, e meu pai apareceu, né? E aí depois a aula não ficou gravada, a gente perdeu a aula. Ah, E era aí isso. ficamos tristes, né? Falando, pô, É verdade. o pai tinha aparecido na aula, perdemos a aula. Es verdad. Apareceu de Ahora novo. aparece otra vez. Então, enfim, vou encerrando, né, o assunto. Se eu pudesse, eu ficaria aqui a vida falando sobre Pero isso. vamos a hacer más de lo mismo. Sí, maravilloso. Porque esse é a base do que Manjushri significa. Então, existem uma série de fatores ao entorno desse ser, né, desse antigo professor, assim, mas em especial, como é representado nas imagens que representam ele segura a espada de sabedoria, que tem essa chama luminosa, e com a outra mão ele segura a haste de uma flor de lótus. Tem um lótus azul desabrochado e em cima do lótus tem uma escritura. Essa escritura é o Prajna Paramita, que é o Sutra da Perfeição da Sabedoria. Então, a espada representa o corte da ignorância. Então, a gente remove a confusão e remove a ignorância. O que é a ignorância? É a gente olhar para as coisas e não ver a natureza delas. A gente olhar para as coisas e ver nossa própria mente e não perceber que o que a gente está vendo é a nossa própria mente. Por exemplo, uma corda no chão à noite, tu olha e vê uma cobra. E tu pode se assustar vendo uma cobra na corda. A corda não é uma cobra, mas a tua ignorância faz o ignorar o fato de que aquilo está sendo projetado pela sua própria mente, né, te leva ao susto. Você pode sofrer com medo daquilo e não tem nada ali. Né? Então Manjushri tem essa espada que corta a ignorância, que corta a incapacidade de a gente ver a natureza dos fenômenos. E ao mesmo tempo, essa espada, ela por si só representa e simboliza o próprio Sutra da Perfeição da Sabedoria, o Sutra do Coração da Perfeição da Sabedoria, que é o que ele segura. Então ele está segurando aqui. Pode passar, pai, pode passar tranquilo. Tamo, mas tá de boa. Sale como actor el padre. Sale como un actor. Então, ele está segurando esse Sutra do Coração da Perfeição da Sabedoria, que é um sutra que versa sobre tudo isso que a gente está falando. Então, ele expõe esse fato, né, que é que as coisas não têm natureza por elas mesmas. Então, o conjunto inteiro de Manjushri está diretamente apontando para isso. Aí a gente vai analisar ainda na próxima aula um pouquinho mais sobre a história de Manjushri, o que ele representa, quais são suas várias facetas. A gente pode até ver o mantra principal de Manjushri também um pouquinho, Sim. mas o cerne do que Manjushri representa é isso. Esse mantra que a gente vai cantar agora, ele é o mantra de saudação a Manjushri. Então a gente está basicamente falando, olá, né? Muito obrigado pela sua existência, eu te faço uma reverência, assim, né? E quando a gente faz isso para Manjushri,
É mais interessante que a gente compreenda que Manjushri não é uma pessoa ou um professor do passado apenas. Manjushri é a nossa própria capacidade de ver isso, né? Então, se a gente consegue reconhecer esse Me reconhecimento, imagino que se lo pone como profesor justo a quien no le tenemos que dar Nenhum significado. No lo estamos tirando por el umbral de los acantilados. Tengo una pregunta antes rapidita. Y por ejemplo, el mantra que cantamos anterior, de las aulas anteriores, por ejemplo, con este pertenecen los dos al mismo sutra, al que él tiene aquí. não, na verdade, a gente está entrando, a gente está entrando um pouco de costas, sem perceber, né? Então eu não falei nada ainda. Mas a gente está entrando numa prática que a gente chama a raiz do caminho tântrico. Sí, Então, a raiz do caminho tântrico é a prática de Guru Yoga, sí, eso falamos un poquito. né? Mas a gente falou numa aula que eu acho que não ficou gravada. Acho que la primera sí. ¿Será? Tenemos que estudiar hasta 10. Tenemos que estudiar 4 ahora con esta. Então, a raiz do caminho tântrico é a prática de Guru Yoga. E a gente está estudando a prática de Guru Yoga. Então, a gente está entrando numa perspectiva de Tantra, que é diferente de Sutra, né? Então, nos Sutras, a gente tem esses mantras separados de outras maneiras. Na prática de Guru Yoga de Jetsun Kappa, que é a que a gente está indo, Sí, a gente tem os mantras juntos. Então, essa escritura que a gente está estudando, que é a que está aberta aí, ela é a escritura do Guru Yoga de Jetsun Kappa, que já tem uma perspectiva de caminho tântrico. Então, elas não estão no mesmo sutra. É como se elas estivessem no mesmo tantra. bien. Mas ainda não é tantra propriamente dito, porque ela é uma prática preliminar, ela é preparatória. Bien. Então, ela está preparando a gente para o caminho ainda. Perfecto. Beleza? Hermoso. Então, é isso. Espero que tenha sido possível levar um pouquinho, né? Essa cabeçudice que a gente acabou de falar. Hermoso. E agora a gente vai pro mantra de saudação. Hacemos varias veces, o una vez para poder cantarlo, igualmente en la próxima aula vamos a hacer la melodía y todo, todo el estudio musical. Más ahora, ¿cuánto gustaría cantar? Podemos cantar Y una meditacioncita podría ser también. 3 vezes completo, que dá 9 vezes. Bueno. Vamos. Om Namo Manjushriye, Namo Sushriye, Namo Tamashriye, Soha. Om Namo Manjushriye, Namo Sushriye, Namo Tamashriye, Soha. Om Namo Manjushriye, Namo Sushriye, Namo Tamashriye, Soha. Então, meditamos um pouquinho. Bueno. Tem tempo ainda? Puedo colocar el signo si quieres. Aquí en el teléfono. Quem diria que o telefone pode ser um sino? Eu Sim. estava procurando um sino. Bueno. 7 minutitos. 7 minutitos.
gente encerrar, a gente tem esse mantra, as frases: eu saúdo a Manjushri, eu saúdo a todos os seres sagrados, eu saúdo aos objetos de refúgio, que são as 3 joias, como a gente estudou anteriormente. E eu vou fazer a dedicação. Para seguir os excelentes exemplos do Bodhisattva Manjushri e do sempre sublime Samantabhadra, dedico todas essas virtudes para atingir seus ideais inigualáveis. Todos os conquistadores dos 3 tempos consideraram como supremas tais dedicações inigualáveis. Dessa forma também, eu dedico todas as minhas atividades à suprema meta daqueles que têm compaixão. Agradeço por ter encontrado as explicações desses textos através de um professor realizado. Dedique essas virtudes para que todos os seres, sem exceção, possam também encontrar seus professores. Possa preciosamente de grande compaixão que ainda não nasceu, nascer e crescer, e possa aquela que já nasceu crescer e nunca se degenerar. Possam todos os seres sencientes, pais e mães, terem a felicidade e as suas causas. Possam todos os reinos inferiores permanecerem vazios, e possam todos os seres motivados por compaixão terem seus desejos realizados. Possamos nós, por praticarmos perfeitamente as virtudes nos níveis e caminhos, rapidamente atingimos o estado inigualável de Manjushri, para que assim sejamos capazes de trabalhar pela liberação de todos os seres sem exceção. Nimo dilek tendelek, nimi guyan dilek shin, nin sendak tu dilek pel, concho sung yi jing yi lam, concho sung yi nyodro tsom, concho sung yi trashi shu. Tachirelê e bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão. Obrigada. E até a próxima. Gratidão, galera. Acabou? Acabou-se.